Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o nosso devocional, onde a palavra de Deus ela vem, ela se manifesta, ela fala, ela nos orienta, nos capacita, nos transforma, nos restaura, nos alerta, nos traz a mente a exortação, a qual é necessário. Nós temos ouvindo, lendo a palavra de Deus sobre o próprio livro de Reis. Tudo existe um começo, um meio, um fim, e o fim do reinado dos reis está aqui para poder realmente terminar. Nós temos visto Deus ele se manifestando, como teve início depois que recusaram Samuel como juiz em Israel, como profeta, quiseram um rei. Deus levantou Saul, depois veio o Davi, esse que realmente agradou o Senhor, que fez conforme Deus ele tinha lhe ordenado, e assim houve muitos altos e baixos desses reis, alguns que fez pela metade, fez uma parte, deixou de fazer a outra, outro fez pior do que o outro, enfim. E aqui então, no capítulo 18, olha só a história desse rei. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Bia, a filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Você vê que tinha um propósito essa serpente, quando Moisés ele fez, a levantou no deserto, quando eles começaram a se rebelar e a questionar e a brigar por causa do pão, o maná, que era vil, desprezível, enfim. Deus mandou a serpente, começou a consumir aquele povo, até que Moisés teve a direção para que se fizesse essa serpente, para todo mundo que olhasse nele, realmente fosse salvo, fosse liberto, fosse curado, e assim pegaram isso como objeto de idolatria. E até então, essa época, eram feitos ainda realmente trabalhos, ele queimando incenso, enfim, era oferecido algo a essa serpente chamada Neustã, até o nome tinha nesse momento. Mas Ezequias despedaçou tudo que era de forma idólatra nesse país. E Ezequias então confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele, todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. E no quarto ano do reinado de Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, o rei de Israel, Salmanaser, rei da Síria, marchou contra Samaria e cercou. E ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no sexto ano do reinado de Ezequias, no nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Então eles fazem uma comparação de cada rei, conforme foi a história. E o rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Alã, em Gozã, do rio Abor, e na cidade dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, tá vendo? Olha que essa informação ela é clara, onde eles foram levados, deportados, os israelitas foram para o exílio, porque não obedeceram ao Senhor, mas antes violaram a sua aliança. E tudo que Moisés era do Senhor tinha ordenado, não ouviram e nem lhe obedeceram. E no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas, Judá, e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria, em Laquis: cometi um erro, para de me atacar, e eu pagarei tudo que me exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo, na tesouraria do palácio real. E nessa ocasião o rei de Judá retirou o ouro que havia coberto as portas, os batentes do templo do Senhor, e deu ao rei da Síria. Olha só que situação que esse rei teve que se submeter. Mas de Laquis, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias em Jerusalém o seu general, seu oficial principal,
em seu comandante de campo, com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio. Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário, Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante do campo lhe disse: digam isso a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria: em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia de poderio militar em que você está confiando para rebelar-se contra mim? Olha só como que as coisas se levantam, né? Problemas vêm, problemas se levantam. Em quem que você está confiando para rebelar-se contra mim? Você está confiando no Egito? Aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que lhe se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribuiu a quem confia nele? Mas se vocês me disserem: estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante desse altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante do campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim um povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor me enviou-me para dizer essas coisas somente para o meu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro? Que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los das minhas mãos. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. A cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias, assim como o rei da Síria diz: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras e de mel. E escolham a vida e não a morte. Não dê ouvidos a Ezequias, pois ele está os iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o seu Deus de alguma nação conseguiu livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim, de Rena, de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessa nação conseguiu livrar a sua terra do meu poder? Como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real de Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante do campo tinha dito. Olha só, as guerras vêm, as guerras vão, situações, o próprio Ezequias já tinha errado com o rei, tinha pago uma prata e ouro para ele, e agora veio outro levante, o rei da Síria, tentando realmente intimidar o rei Senaqueribe até o povo, dizendo: olha, não vai deixar que eles venham te enganar, dizendo para confiar no Senhor, enfim. Então vamos estar lendo depois, amanhã, no capítulo 19, realmente a definição dessa guerra, dessa batalha, mas crendo que aquele que confia no Senhor jamais será enganado, jamais será destruído. E Senaqueribe fez o que o Senhor aprova, então tinha algumas pendências, ele acertou com o rei, enfim, mas agora vem um outro para poder realmente roubar o seu povo, levá-los como cativo, para eles serem envergonhados, humilhados, enfim, para se renderem a esse rei, porque até então ele estava confiando no seu próprio poder, enfim. Mas Ezequias confiava no próprio Senhor, não na força do seu próprio braço, naquilo que ele tinha de cavalos e cavaleiros, enfim,
mas o seu poder estava no Senhor. E aí precisamos confiar, crer, acreditar. Se você faz aquilo que lhe aprova, se você faz aquilo que lhe agrada, não tem que temer a nada. Não temas, porque Ele é conosco, Ele é contigo e vai dar a você a vitória que você tanto espera. Porque quanto mais assim você crer, você confiar, você mente acreditar, Ele vai dar a vitória, vai dar a resposta ao qual você tem buscado. Porque quando você crer, você se humilha aos pés do Senhor, você se entrega a Ele, Deus Ele faz a mente vir sobre a vida deste que nos ameaça, a destruição, a vergonha, a derrota e a humilhação. Mas aquele que se encontra em desobediência pode ter certeza que vai sofrer as consequências. Então precisamos ter esse discernimento, esse entendimento e fazer conforme Deus Ele se agrada, para que possamos ser transformados e restaurados a cada dia mais, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha se manifestar e transformar totalmente nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade que o Senhor nos concede, que o Senhor nos traz, meu Pai, em poder fazer o nosso melhor para com o Senhor, para com a tua casa, para com a tua obra, para com o teu povo, para com o teu reino, e que a sua palavra se cumpra de uma forma muito especial, literal, sobre cada vida, porque eu sei que o Senhor pode, amém, surpreender, abençoar, realizar essa obra maravilhosa, meu Pai, sobre cada vida, porque nada e ninguém pode impedir ou invalidar o teu agir, teu querer, o teu trabalhar e se cumprir, meu Pai, sobre o teu povo. Então que haja essa resposta, essa vitória, esse milagre de forma especial em cada casa, em cada família, Santo Deus. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, com a certeza da sua operação sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus sempre. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. Tenha sempre um dia maravilhoso, um especial, e que nada os impeça que vocês possam viver, usufruir o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se precisar, pode contar conosco, você, nossa mensagem de orações, em nome de Jesus.